Fala, meus amigos, tudo bem? Eu gravei um vídeo agora há pouco falando sobre esse artigo aqui, que foi um artigo publicado em 2019, que fala sobre a obesidade, risco de diabetes e o papel da atividade física, do exercício físico, no tratamento e prevenção da diabetes. Então, para quem não assistiu o outro vídeo, tá, que é a parte 1, eu recomendo que assista, porque essa aqui é uma continuação do primeiro vídeo. Tá? Então, eu trouxe algumas ideias que estão dentro desse artigo e a gente vai continuar discutindo um pouquinho aqui. Dentro desse artigo, eles falavam sobre a gordura corporal total e sobre a gordura visceral ou a gordura abdominal. Né? A gordura corporal total seria a gordura distribuída por todo o corpo, e a gordura visceral ou abdominal é aquela gordura que ela está localizada mais no centro do corpo, ali na região abdominal e da cintura. O que eles descreveram para a gente é que essa gordura localizada no centro do corpo, ou essa gordura visceral ou abdominal, ela é um preditor muito maior para o risco de desenvolver doenças cardiovasculares ou a diabetes tipo 2. E algumas medidas que a gente pode utilizar para estratificar esse risco seria o IMC ou a circunferência de cintura. São teoricamente duas medidas simples de fazer. O IMC a gente vai utilizar aí a altura e o peso corporal, e a circunferência de cintura, uma única medida aí teoricamente na região da cintura ali. Então são medidas simples que você precisa de pouca tecnologia ou de poucos recursos para realizar, e apesar de ter algumas limitações, para um público geral são medidas importantes de se fazer. Tá? Então, pessoas que apresentam uma circunferência abdominal alta e IMC acima do proposto, teoricamente são pessoas que estão com risco de desenvolver doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2 aumentadas. E uma da grande questão que a gente tem em relação à gordura visceral é porque a gente antigamente classificava a função da gordura, muitas vezes ele como um tecido de proteção, um tecido térmico, né? Porém, hoje em dia a gente sabe que o tecido gordo ele apresenta uma função endócrina importante. Tá? Então esse tecido gordo ele secreta adipocinas, e essas adipocinas elas podem causar uma inflamação sistêmica. E nesse caso, por exemplo, de algumas adipocinas específicas, você pode ter alteração do metabolismo da glicose. De uma forma geral, quando a gente fala dessas adipocinas, elas podem aumentar o risco de você se tornar hipertenso, diabético, ter doenças cardiovasculares, porque algumas delas elas vão alterar, por exemplo, a resistência dos vasos sanguíneos, outras vão alterar a função da glicose, a captação da glicose, como, por exemplo, aumenta o risco de diabetes mellitus tipo 2. Tá? Então, esse aumento de secreção de adipocinas aumenta o risco de diabetes mellitus tipo 2, tá? E outras doenças também, como hipertensão, cardiopatias, enfim, outras doenças. Então, essa gordura visceral, a literatura tem descrito e foi confirmado, aí, sugerido nesse artigo também de 2019, que essa gordura visceral, essa gordura abdominal, ela apresenta uma relação muito forte com a secreção dessas adipocinas, o que faz com que você tenha uma inflamação sistêmica, que na verdade vai gerar várias alterações fisiológicas e faz com que você aumente o risco de doenças. Tá? Algumas estratégias para o emagrecimento. Na verdade, a gente deve contar com uma equipe multidisciplinar. Então, muitas vezes, nutricionistas, professores de educação física, muitas vezes psicólogos, dependendo aí da necessidade desse cliente. Então, geralmente vai ter uma equipe multidisciplinar, que é importante nesses casos, principalmente quando é uma obesidade um pouco mais mórbida. Teoricamente, como eu disse para vocês já no outro vídeo, o aumento do gasto calórico é importante para auxiliar nesse processo de emagrecimento, e aí a gente pensa no exercício e na atividade física, o quanto de movimento essa pessoa tem durante o dia, redução da ingestão calórica, ou seja, ter uma restrição calórica aí durante o dia para gerar um balanço energético negativo e, teoricamente, aí melhorar a qualidade e a quantidade dos alimentos. São estratégias importantes para o emagrecimento, aumentar o gasto calórico, reduzir a ingestão calórica. E outra questão importante, quando a gente pensa já na diabetes mellitus tipo 2, se a pessoa já estiver acometida aí pela diabetes mellitus tipo 2, provavelmente também vai ter as mudanças dos hábitos de vida, porém pode ser também que ela faça uso de medicamento. Mas isso aí vai depender do estágio dessa pessoa. E uma questão importante em relação a essa questão da saúde é que a redução do peso corporal, por si só, já reduz o risco de você desenvolver a diabetes mellitus, ou a redução do peso corporal já auxilia muito também no tratamento da diabetes mellitus e, obviamente, também nas outras doenças que são causadas pela obesidade. Então, de uma forma geral, essa gordura visceral, o aumento da gordura corporal e principalmente essa visceral,
ela se torna um fator importante quando a gente pensa nessa predisposição ou nessa probabilidade de desenvolver doenças. O artigo ele falou um pouquinho mais sobre a diabetes mellitus, mas a gente sabe que o aumento da gordura corporal, né, o aumento do tecido adiposo, ele aumenta o risco de você desenvolver também diferentes outras doenças, tá? Então é importante pensar nessa questão do emagrecimento, não somente por questões de estética, mas também por questões de saúde.